pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. E desejo a todos vocês uma semana abençoada, uma semana de sucesso e de vitórias. Falando em vitórias, eu conto com o voto de todos vocês para o meu podcast. Hoje nós estamos em segundo lugar nessa disputa e com o seu voto eu tenho certeza que vamos conseguir êxito. Êxito nós já estamos tendo, né? Pelo fato de estarmos na segunda posição, mas eu tenho certeza e eu creio que a gente vai chegar em primeiro lugar. Outra coisa, amanhã, às 20 horas, inclusive o Júlio vai colocar aí depois o link, vai ter uma conversa com mulheres virtuosas. Na verdade, é um bate-papo com algumas mulheres que são líderes, que elas vão estar trazendo alguns insights de como crescer, de como evoluir na carreira, de como se tornar uma mulher de propósito. Eu acho que é muito importante para as mulheres participarem desse evento e para os homens também, porque eu acredito que vai ter muito insight para nós. Eu, por exemplo, vou estar lá participando deste evento. E hoje nós temos aqui um fotógrafo profissional que ele faz fotos com propósito. Além de fotos, retratos também com propósito. Eu estou conversando com o Weber. Se apresente para o grande público. José, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Fiquei muito feliz de saber que a gente iria inicializar esse papo e trazer essa conversa em relação à imagem, até porque a imagem ela fala muito mais do que a gente pensa, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com você, é uma honra estar com todo mundo aí acompanhando. Espero trazer grandes insights e contribuir para o crescimento de todos aí. Aproveitando, me fala uma coisa, qual que é a diferença entre uma imagem profissional comum e uma imagem extraordinária? Uma imagem profissional comum, ela costuma ser muito rasa. Ela costuma não transmitir tudo aquilo que você gostaria. Ela acaba sendo uma imagem, vamos dizer assim, sem profundidade. Quando a gente traz uma imagem extraordinária, ela fala muito mais do que a sua aparência. Fala sobre a sua capacidade, sobre quem você é, ela expressa o seu propósito, ela tem muito mais profundidade quando você se conecta com o seu público e também traz muita confiança da parte dele para você, né? Um exemplo que eu posso te dar aqui, vamos usar o rei Davi como exemplo, né? Davi, quando ele foi ungido rei, o profeta chegou lá na casa de Jessé, né? Procurando, tal, Deus falou que tem um cara aqui que vai ser um novo rei. Procuraram por todos e ele estava lá no pasto tomando conta das ovelhas. Era um homem simples, cuidava de ovelhas, de repente não tinha uma linguagem muito refinada, mas ele era uma pessoa ali simples. E durante todo esse processo houve um crescimento, ele foi amadurecendo, foi ungido rei e naturalmente ele começou a transmitir excelência na imagem dele. E ele era assim, não era uma pessoa forte, ele não era um cara muito alto. Então a gente começa a ver que não é só a estética, o fulano está muito bem assim, posicionado. Mas quando você tem uma trajetória que te leva do ponto A para o ponto B, você cresce e naturalmente você consegue transmitir toda a tua potência na sua imagem, né, de forma extraordinária. Eu ia perguntar sobre Josué, porque eu não posso deixar de falar do meu livro. Mas aí você falou do Davi, que ele era baixinho, não tinha uma altura adequada, etc. E de que forma que... Porque você está falando da imagem. Sim. E de que forma que a forma das pessoas se vestirem impacta no profissional delas ou como as outras pessoas a veem? Então, a gente costuma dizer que a gente se veste bem para não só para ser visto, mas principalmente para a gente ser ouvido, né? Quantas vezes a gente vai fazer uma entrevista de emprego e você fala assim, com qual roupa eu vou hoje? Aí fica assim, não, eu vou botar aquela camisa, vou botar aquela calça, mas... E muitas pessoas acabam olhando como se aquilo não fosse importante. Mas é importante quando você começa a entender que aquilo faz parte do seu posicionamento e da sua imagem. A gente está sendo visto o tempo inteiro, né? Então, em respeito ao outro,
aquele que compra de você, aquele que acredita em você, é importante que você esteja alinhado, bem arrumado. E eu não estou querendo dizer que você tem que estar andando de terno, de costume o tempo inteiro. Não, você tem que estar de acordo com o que você fala para a sua audiência, né? Se você também pegar ali na Bíblia e começar a olhar, você vai perceber que Daniel era um cara que se arrumava muito bem, ele era um cara que era muito bem posicionado. De acordo com a posição que ele ocupava lá na Babilônia, ele naturalmente ele precisava se portar de uma forma diferente, né? E outro exemplo também, se a gente pode pegar a história de José. Quando o, quando o faraó teve aquele sonho que ninguém conseguia decifrar, alguém lembrou dele. Aí também a importância do network. Alguém lembrou dele, teve um cara lá no presídio, lá na cadeia, que conseguiu resolver um problema para mim. Eu tive um sonho e eu não sabia o que poderia ser aquilo. Ele conseguiu resolver, então vou mandar chamar esse cara para resolver o seu problema. E o rei falou, não, manda trazer agora. Primeira coisa que José fez foi fazer a barba, foi escolher as melhores roupas, para que ele ia se apresentar diante do rei. Então, poxa, vou falar com o cliente, eu preciso estar alinhado de forma para falar com ele, até para que eu passe autoridade, que eu passe conhecimento, que eu passe segurança para ele, que ele não me veja como mais um da tribo, né? Não veja mais um profissional ali no mercado. Então, acredito que quando você se veste em respeito ao outro, você cresce muito mais. Tem até mais um parêntese aqui, tem um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, que ele cita numa parte do livro algo parecido com isso, que ele parece que ia no supermercado e ele se arrumou todo para ir no supermercado. Então aí a mulher dele falou assim, por que você vai desse jeito? Ele falou assim, não, eu vou arrumado desse jeito porque naturalmente vai ter alguém que me conhece lá, em respeito a ele, a essas pessoas que me acompanham, que gostam do meu trabalho. Em respeito a eles, eu gosto de me vestir desse jeito. Em respeito a eles, eu preciso ser bem visto por eles. Então, ele trouxe também essa ideia de que você precisa estar alinhado, né? Você sabe que você falou essa coisa agora do Tiago, me lembrou uma passagem. Há um tempo atrás, eu trabalhava em um banco. Banco de investimentos, enfim. E tinha um controlador do banco, o nome dele era o apelido dele era Bira. Todo mundo chamava o Bira. E eu achei engraçado, comecei a notar que todo dia, antes de ir pro almoço, ele ia ao banheiro, escovava os cabelos, os dentes e se arrumava. Aí um dia eu tava no banheiro, eu entrei e falei, Bira, por que você tá se arrumando para almoçar? Mas você vai almoçar, cara, você faz isso todo dia. Ele vira, olha Josué, ninguém sabe o que vai acontecer agora no almoço. E eu tenho que estar preparado para o que for acontecer, eu tenho que estar preparado. Por isso eu venho aqui, me arrumo e vou almoçar. Já estou pronto para qualquer coisa. O que você tem para falar sobre isso, dentro disso que a gente está falando? É importante que você realmente esteja preparado, tá? Por quê? Como ele falou, como o Bira falou, você não sabe o que pode acontecer. Imagina que que ele volta do almoço e o chefe dele tem algum problema e fala assim, Bira, eu preciso que você me represente numa reunião. Cara, se ele tiver mal arrumado, ou não estiver parecido com o chefe dele, ele tá frito. Por quê? Ele queima o filme dele, ele queima o filme do chefe dele, queima o filme da corporação. Se de repente essa reunião é com um cliente de grande potencial, olha como é que o cara se apresenta, olha como é que ele tá. Eu vi uma história parecida com essa, não lembro se foi numa palestra, não lembro exatamente, mas o cara ele chegou para trabalhar e por algum motivo ele andando no metrô, ele rasgou a calça de cima a baixo. E ele tá lá andando e o pessoal assim, olha, sua calça tá rasgada. E ele tinha uma reunião para fazer naquela manhã. E aí ele ficou desesperado, correu no shopping, comprou a primeira calça parecida com a dele e voltou para o trabalho a tempo de conseguir fazer a reunião. Por outro lado, eu conheço uma outra história que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, não vou citar nomes, que a gerente chegou para trabalhar e aconteceu isso. O chefe dela tinha uma reunião na qual ele não poderia participar, aconteceu um imprevisto, ele pediu para que ela fosse representá-la. E ela saiu de casa tão atordoada que ela calçou sapatos de cores diferentes. E aí
Na hora da reunião, quando ela entra pela sala, que todo mundo olha pro pé dela, ela teve que contar uma história. Não, é que aconteceu isso. Mas imagina o tamanho do problema. Tudo bem que no caso dela, era uma equipe que já conhecia, era uma equipe que já sabia quem ela era, sabia que ela estava trabalhando demais. Mas se fosse um cliente potencial que de um banco de investimento, pô, se ela não cuida do sapato dela, como é que ela vai cuidar do meu dinheiro, dos meus investimentos? E aí é que é a grande questão. A gente começa a fazer essas comparações na nossa cabeça. Você faz, eu faço, e isso é o tempo inteiro. Você não fala para ninguém e você também nem percebe que está fazendo, mas você fala, poxa, se o cara entregou o produto desse jeito, como será que ele vai entregar o meu produto? Se ele trata o fulano desse jeito, como será que ele vai tratar um cliente que eu vou indicar para ele? E aí a gente começa a ficar receoso e preocupado em saber se indicar aquele profissional é o melhor caminho, se levar ele para te substituir é o melhor caminho. Há casos que se você leva alguém para te substituir, você dorme tranquilo. Mas há situações que se você não tiver o cuidado de essa pessoa tiver bem arrumada, de acordo com os teus valores, é muito capaz de você ter a sua imagem distorcida por conta disso. Então, só aqui você já está me falando, então, que uma boa apresentação também gera network. Também. Porque não é só também você estar lá bem arrumado, bem apresentável. Você precisa criar conexões com outras pessoas para que você seja lembrado. Né? Não adianta você simplesmente chegar, falar o seu nome, dizer o que você faz e ficar rindo na mesa. Isso não é networking. Não. Né? Você precisa criar relacionamento, você precisa ser útil, ser interessado e buscar soluções ali, de repente num momento mais curto, para ajudar aquelas pessoas ali e fazer com que você seja notado. É assim que você é lembrado. Em outros lugares, a sua entrega também, dentro desse grupo ali de network, dentro de com quem você trabalha, como você faz essa entrega também é um posicionamento. Esse dia eu estava vendo um vídeo de uma entrevista se eu não me engano, era um outro podcast que alguém contou uma história de que um profissional que estava há pouco tempo na casa tinha sido promovido e um outro que estava há 3 anos não tinha sido. E esse que não tinha sido, estou há 3 anos trabalhando aqui e o cara chegou aqui com 1 mês, foi promovido, foi perguntar para o chefe dele. E o chefe dele falou assim, fulano, olha só, pega esse dinheiro aqui, esses R$10 aqui, vai lá embaixo e compra uma banana para mim. E o cara desceu, voltou e falou, olha, fui lá na feira e não tem banana, toma aqui seus R$10. Aí ele foi e chamou o cara que foi promovido, fulano, ó, compra banana para mim lá na feira, R$10 aqui. Aí esse cara foi, voltou e falou, olha, não tem banana, mas tem caqui, tem uva, tem melancia, tem jaca, e ele falou o seguinte, que assim que tiver, ele traz aqui. Eu já peguei o WhatsApp dele, passei o teu WhatsApp para ele também, assim que tiver, ele vai trazer aqui e a gente paga. Então, assim, a diferença é a entrega que você faz. Qual dos dois tem mais valor? O outro só foi lá e viu assim, não tem banana, toma seu dinheiro de volta. O outro não, ele viu outras possibilidades. E só nesse passo, só de perguntar, só de olhar ao redor, ele já traz mais informações para o chefe dele, que talvez ele poderia até desistir da banana. Não, eu quero maçã. Pô, manda um WhatsApp para ele aí que ele traz, a gente paga e está tudo resolvido. A forma que você agrega valor também faz com que você seja lembrado. Entendi. E voltando só um pouquinho, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma temporada em que o costume está sendo deixado de lado, gravata, o pessoal torce o nariz. Como que você vai apresentar uma imagem, no caso nós homens, uma imagem de conhecimento, uma imagem profissional, sendo que ao usar esse tipo de traje, você acaba sendo visto por algumas pessoas como retrógrado? Como romper essa barreira? Você rompe essa barreira
de acordo com as coisas que você fala, as coisas que você apresenta, as ideias que você apresenta, tá? E não é que eu considere retrógrado, acho que cada um tem uma forma de ver e as coisas evoluem, né? As coisas evoluem. Você pega ali acessórios que eram utilizados antigamente que hoje não se utiliza muito mais. Eu acredito que você pode ter uma imagem alinhada, tá? De acordo com o que você acredita, com o que você gosta, falando para o público certo. Se eu chego de t-shirt, de repente, para poder fazer uma palestra ou uma reunião com alguns advogados, no primeiro momento ele vai estranhar aquilo ali. Nossa, como é que esse cara veio vestido desse jeito? Ele sabe que o nosso dress code não é esse. E o que acontece com isso? Eu vou ter que me esforçar muito mais para mostrar valor para eles. Porque o primeiro impacto já foi criado ali, de que olha, ele não está vestido de uma forma adequada. Eu acredito que a gente precisa entender que as coisas se atualizam, as roupas se atualizam, os costumes, muita coisa a gente parou de usar. E você combinando, buscando conhecimento de profissionais que entendem dessa área de organização, de roupa, você conseguir combinar, saber o que funciona para você, se aquilo faz parte da tua essência, aquilo combina contigo, se você gosta daquilo, aí faz sentido você utilizar. Eu acredito que a tua autenticidade tem que fazer com que você se vista de uma forma que seja agradável para você, sabe? E que, logicamente, você esteja falando para o público certo. E você falou uma coisa, autenticidade. E de que forma que você consegue captar isso num retrato ou numa imagem profissional que você faz? A autenticidade é o mapa do autoconhecimento. Quando a pessoa ela se conhece, quando ela sabe quem ela é, fica muito mais fácil da gente conseguir entender o que é possível entregar para o outro, né? Isso exatamente no retrato. Quando eu chego para conversar com alguém, para entender o que ele precisa, fulano, qual é a mensagem que você quer passar? E ele fala assim, eu quero passar mais autoridade, porque eu acredito que eu conheço muito na minha área, eu sou uma pessoa que tenho muitas informações, eu lidero tribos, só que eu não consigo passar uma imagem de valor. E esse cara, naturalmente, ele é um cara muito engraçado, ele é muito ligado à piada, a gente fala uma coisa séria, que ele é muito bom no que ele faz, mas tudo que você fala, de repente, leva com uma conotação engraçada. Então não adianta eu chegar para esse cara e transformar ele numa coisa que ele não é, sabe? Botar ele de cara fechada ali com uma gravata, um terno, de repente não é ele. Esse é um problema muito grande. Agora, quando ele se conhece, ele sabe para quem ele quer falar e fala assim, Heber, olha, eu sou um cara muito brincalhão, eu sou um cara que tem autoridade na minha área, mas eu preciso melhorar isso, eu quero ser um pouco mais sério. O que eu preciso fazer? Aí é maravilhoso, porque ele tem consciência que ele precisa melhorar esse comportamento dele para que ele consiga alcançar os clientes certos. Sabe? Entendi. Então você está falando que o autoconhecimento tem relação direta com o posicionamento de imagem. Sim, é possível é importante que você conheça as suas sombras, conheça as suas falhas, onde que você não está acertando, para que você consiga melhorar aquilo. Mas aí você fala na forma de eu me vestir, de eu me apresentar, ou na forma do meu trabalho que eu apresento para as pessoas, ou é uma coisa só? É uma coisa só, é tudo junto. É a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você mostra o seu trabalho. Isso tudo é um conjunto de coisas que precisam ser trabalhado para o seu posicionamento. As pessoas acham que posicionamento é só você estar bem vestido. Não tem nada a ver. Você pode estar numa roda de amigos conversando ali, você não está usando um terno e você ser o mais inteligente da turma e você começar a falar, as pessoas prestarem atenção em você e de repente pode até perguntar, poxa, ele não está vestindo um terno, não está vestindo uma camisa social, ele não está vestindo isso ou aquilo, mas ele consegue passar a mensagem dele. Agora,
Quando a pessoa não sabe os defeitos dela, quer dizer, ela sabe os defeitos dela, mas ela não assume, o que acontece? O retratista, ele acaba criando uma imagem falsa daquela pessoa, porque ele diz para você que é uma coisa, e no final das contas ele mostra outra. E ele chega para você, não estou me reconhecendo nessa imagem. Claro que não está reconhecendo. Você falou que quer passar uma imagem séria, mas no teu interior, no teu âmago, você é um cara engraçado. Você é um cara que faz piada com tudo. Você é um cara que é relaxado. Então não adianta eu passar uma imagem de ordem se você é um cara que não é organizado. Você precisa tratar isso primeiro. Por quê? Senão você não consegue sustentar. E a pior coisa que pode acontecer é você vestir um personagem. Tem uma música do Lulu Santos que fala assim: não leve o personagem para a cama. Isso pode acabar sendo fatal. E de fato é fatal. Porque você deixa de viver a sua vida real para viver uma realidade ilusória, viver uma fantasia, que uma hora você vai se cansar. Eu vi muitos profissionais no mercado que mantinham uma imagem trazendo para os arquétipos, não, você é o arquétipo do mago. E o cara começou a se vestir de preto e aquela coisa assim mais seriona, aquela luz mais sombria, começou a falar de forma mais enigmática, mas não era ele. Chega no final, assim, chega numa parte do percurso que ele já não consegue mais manter aquilo, não consegue mais fingir ser aquilo. E é diferente de uma novela que acaba em, sei lá, 3 meses. O cara vive naquele mundo ali 3, 4 anos, fingindo ser alguém que não é. Não existe prisão sem muro pior do que essa. Entende? Então, assim, eu sempre voto pela sua autenticidade. Nunca tente ser alguém que você não é. Se você é um cara que gosta de ler, se você é um cara que é divertido, se você é um cara que gosta de ser mais expansivo com as pessoas, seja assim. É essa autenticidade que vai fazer com que as pessoas se aproximem de você. E não você fingir ser alguém que você não é. E me fala uma coisa, e como alguém pode saber se chegou o momento de reavaliar a sua imagem? Isso é muito importante, essa pergunta é muito boa. O momento ideal para você reavaliar é quando aquela imagem que você tem não reflete mais quem você é. Mas como é que eu vou saber isso? Então, quando você começa a perceber que você não cabe mais naquele ambiente, que você não cabe mais naquele tipo de roupa, aquele tipo de ambiente que de repente só fala palavrão, que há um desrespeito muito grande com todos à volta, você começa a se incomodar com aquilo porque você começa a crescer, você começa a estudar, você começa a ver, caramba, olha, um exemplo aqui. O cara usa bermuda para tudo. O cara vai na igreja de bermuda, vai para a praia de bermuda, vai para o mercado de bermuda. E ele começa a entender que usar bermuda não é tão legal para ele. Poxa, se eu estiver andando na rua... uma história interessante aqui sobre isso. Um amigo meu, ele foi fotografar uma médica, fazer uma sessão de retratos com uma médica. Ele chegou lá todo arrumado. E ela olhou assim, nossa, caramba, você é super alinhado. Eu tô me sentindo a Rainha Elizabeth aqui. Maravilhosa, nossa, que bacana. Nossa, nunca pensei que pudesse ser atendida assim. Passou uma semana, ele encontrou com ela no mercado. E ele estava de regata, estava de uma calça, uma bermuda de tactel. Ela olhou assim e tomou um choque, cara. Nossa, tipo, o que aconteceu com você? Ele estava no personagem. Exato, estava no personagem. E aí, quando você começa a entender que, cara, isso não faz parte mais de mim. Aí entra aquela história do Thiago que foi no mercado. Não, tem que estar alinhado. Imagina o seu encontro com alguém. E aí você começa a perceber que certas coisas, certas formas de falar, de pensar, você não quer mais viver aquilo. Aí você começa a se arrumar melhor, começa a ler livros para melhorar a sua dicção, melhorar o seu vocabulário, você começa a crescer, começa a entender mais sobre como você quer apresentar isso, né? E a gente tem diversos exemplos aí que a gente pode trazer em relação a isso. Um exemplo, por exemplo, que a gente pode trazer Daniel, por exemplo, quando ele chegou lá como escravo, né? Não lembro agora se foi. Como chegou como escravo na Babilônia, ele falou assim: cara, eu sou separado, eu não quero, eu sou de um outro
de um outro patamar aqui. Eu não quero comer a comida do rei, porque eu sei que se eu continuar lá, eu vou voltar de repente ser quem eu era ou me tornar alguma coisa que eu não quero. E ali ele sabe que ele não cabe mais naquele lugar. É como uma planta que está num vaso minúsculo e tem a sua raiz atrofiada. Ela não consegue crescer. E aí você entende que aquela foto feita de selfie, de repente não é mais quem é você, aquela roupa não é mais quem é você, não fala mais sobre quem é você, e aí você começa a entender que precisa crescer porque houve um amadurecimento, né? E aí você começa a entender que aquele teu posicionamento, aquela sua forma de se mostrar para o mundo não é mais coerente. Então, mas só que isso que você está falando, eu entendi. Que é você citou o caso de Daniel, que é você se separar. Isso. Só que se a gente pegar, 90% das pessoas têm problemas com isso. O caso claro é quando você chega num escritório. Todo mundo quer fazer parte da tribo das pessoas legais, que sempre tem um líder que se põe, né? Ó, ou você está comigo ou está com a empresa. E é claro, todo mundo quer estar com a empresa. Aliás, quer estar com o cara da turminha. E é difícil você assumir esse perfil. Porque ao mesmo tempo que está todo mundo ali na roda da bagunça, da conversa desnecessária, da piada, você está fora disso. Então você vai ser visto como aquela pessoa antissocial. Ovelha negra. A ovelha negra, sabe? A pessoa que não é de confiança dos colegas, o puxa-saco do chefe ou da empresa. Existem pessoas que é horrível para eles ficar com essa pecha. Já tem outros que não, olha, para mim tudo bem, eu venho aqui para trabalhar, para entregar meu profissional, para ganhar dinheiro, não estou aqui para fazer amigo. Não é difícil essa situação? Sim, é difícil, porque você tem que fazer uma escolha, ainda mais se você está começando, se você é novo naquele lugar ali, quando eu digo novo, é você está entrando na empresa, você não está saindo de um departamento para o outro, ou seja, você não conhece ninguém. E eu costumo dizer que posicionamento, se posicionar é excluir, é ter a coragem de não agradar. E não é fácil, porque se você olha para aquela turma que deixa sempre para entregar no final do período, no final do prazo, aquela pessoa que é sempre o Maria vai com as outras, o povo do grupo lá, que não, o fulano resolve para mim, é um problema muito grande, porque se você se contamina, você muitas das vezes joga fora a tua oportunidade de crescimento. Como é que você passa a não se misturar e começa a se destacar? Mostrando conhecimento, entregando resultado. A gente traz Daniel de novo, ele era um dos caras mais sábios que tinha lá no reino. Tanto que, quando houve aquela perseguição lá com ele, ele está orando 3 vezes por dia, fizeram o rei decretar lá uma lei que não podia adorar ninguém sem ser o rei. E quando o rei viu que realmente ele tinha feito, o rei falou assim, caramba, como é que eu gosto do cara, como é que eu vou salvar o cara dessa situação? Aí ele falou, cara, ó, não tem jeito, vou ter que te jogar na cova dos leões. Ele pagou um preço, tudo bem, Deus honrou ele. Mas quando você traz isso para o profissional, quando você entrega a solução e que você é o cara diferenciado, você traz novos pensamentos para a empresa, você traz ideias inovadoras para a empresa, você faz com que um serviço que de repente era muito demorado passa a ser resolvido em tempo hábil. O que vai acontecer? Quando a turma da bagunça começar a se virar do contra e o teu chefe ver que a tua solução foi melhor, ele fala, não, mas peraí, vocês só fazem bagunça, vocês entregam sempre no último dia. O fulano entrega 4 dias antes, o fulano chega no horário, o fulano entrega os relatórios da forma que eu sempre peço para entregar. Ele tem um diferencial aqui, ele está sozinho, mas eu confio mais no que ele está falando. É muito mais fácil eu pegar o trabalho que vocês fizeram e pedir para ele revisar e eu ficar tranquilo do que entregar o trabalho dele para que vocês façam essa revisão e eu ter que revisar por não confiar em vocês. Então, realmente é uma guerra.
E a pessoa que está nessa situação tem que saber a que veio. Ela tem que se posicionar, ela tem que ser firme e falar: olha, eu não adoto essas práticas. Isso não quer dizer que ela não vai falar com ninguém, que ela de repente Sim. não vai ter um bom comportamento ali entre os associados, de conversar, de trocar ideia, até mesmo de rir das piadas. Mas olha, tem uma linha muito tênue, ó. Daqui para cá eu não vou. Daqui para cá eu não vou, porque eu sou isso aqui, eu acredito nisso. Os meus valores estão pautados nisso aqui, nessa parte aqui. Porque eu tenho um compromisso com a empresa, eu quero ser bem visto, eu não quero continuar com a turma lá do fundo da sala. Eu acho que antes do compromisso com a empresa, é um compromisso consigo mesmo, né? E eu acho que isso que você está falando é interessante. Mas eu acho que o principal disso tudo é a cabeça do chefe desse departamento. Porque se ele for um chefe covarde, um chefe que tem medo, o que vai acontecer? Ele vai apoiar a turma e ficar contra esse cara. Porque na cabeça dele, o que ele pensa? Bom, se o fulano é tão bom e entrega as coisas, e eu posso deixar o trabalho com ele tranquilo que ele vai resolver, quem garante que amanhã ele não vai tomar meu lugar? Então, muitas vezes, de acordo com a chefia do lugar, ele prefere aquele cara que tem aquela imagem que a gente está falando, que não entrega, que quer brincar, que não leva as coisas a sério, porque ele se mantém na postura dele, ele se mantém no cargo. Você acha que estou falando bobagem? Não, é exatamente isso, porque não existe um cenário único. Existem dois cenários e você falou do segundo. Numa situação dessa, esse profissional que sai da empresa. Isso aí, ele fala: cara, eu não caibo mais aqui, esse lugar não é para mim. Já eu não consigo mais ficar nesse vaso. Eu preciso ser plantado no chão para que eu cresça mais. E tá tudo bem. Aquele chefe provavelmente ele vai morrer naquele lugar, ele vai se aposentar ali e provavelmente ele só tá ali porque ele de repente puxou o saco de alguém, porque ele entregou alguém, entendeu? Ele foi leviano em alguma coisa e o pessoal pensou, e o chefe, o superior dele pode ter pensado: o fulano entregou o fulano de tal, beleza, eu vou confiar nele, mas ele é como se fosse uma hiena, você não pode confiar nele. E é aquilo que você falou, ele prefere delegar de repente para o mais fraco e o que se sobressai passa a ser uma ameaça para ele. E vou mais fundo ainda. Eu não me espanta se esse chefe chega para o superior dele e diz que o trabalho que foi feito pelo ótimo foi feito por ele. Mas não tem dúvida. E aí ele ganha fama, ganha férias, ganha bônus, ganha viagem e o outro continua trabalhando ali, né, fazendo dele. Agora, é importante que esse que faz o certo tenha a sua visão aguçada para isso também. Por quê? Muitas das vezes ele está sendo usado, sendo manipulado, sendo enganado, perdendo o tempo dele ali num vaso onde ele não vai crescer. Ele realmente precisa ser plantado no chão. Ele tem que ter a maturidade, a coragem de falar assim: eu não pertenço mais a esse lugar. Porque é horrível permanecer num lugar assim, né? Porque você quer entregar o máximo, mas não pode. Quando entrega, não tem reconhecimento. Exatamente. E aí, tudo que o profissional fizer, não vai para frente. Por mais que ele tenha uma boa imagem, que ele trabalhe, que ele se dedique, não vai para frente. Por quê? Sempre vai ter alguém atrapalhando a imagem dele. Sempre vai ter alguém podando ele em todos os sentidos. Exatamente. E aí ele tem que entender que aquele lugar ali não é mais para ele. Agora, como eu disse, né, tem que ter maturidade para ele decidir e falar: olha, não dá mais para continuar aqui. Eu preciso de novos ares, e preciso de novas oportunidades, eu preciso crescer, porque aqui eu não... Na verdade, não é que ele não vai evoluir, ele já evoluiu, ele já não cabe mais. Ele não pode continuar lá a ponto de que se atrofie, né? Senão, realmente, ele vai crescer, vai inchar, ele não vai crescer. Eu acredito muito nisso. Tem que esse discernimento tem que partir dele. E ele tem que bancar: olha, no final do mês eu estou indo embora porque
esse lugar aqui, não nessas palavras, mas eu encontrei uma oportunidade melhor, eu vou me identificar com o que foi me oferecido lá, e eu gosto de fazer esse novo trabalho, eu entendo como um desafio muito grande, mas eu decidi partir. E vai, com fé em Deus, entendeu? Seja feliz. Seja feliz, é isso aí. E me fala uma coisa, em que aspectos a transformação proporcionada pelo seu trabalho pode ser notada? Então, aí, ó, essa transformação, ela vai muito além da autoconfiança, tá? Isso tem muito a ver com o autoconhecimento daquela pessoa. Olha o autoconhecimento de novo. Porque, por exemplo, se você pega alguém que é bem resolvido, alguém que sabe para onde ele quer ir, alguém que já sabe se vestir, é bem posicionado, ele entende que lá no eu dele ele precisa de um pequeno ajuste, é muito mais fácil para um profissional trabalhar a imagem dessa pessoa. Vou dar um exemplo para você. Sexta-feira eu fui ao Rio de Janeiro e eu fotografei aproximadamente 40 empresários. E num processo como esse, num evento, você não tem muito tempo para se conectar com essa pessoa. Você não tem muito tempo para poder entender quais são as nuances dela, o que ela quer passar, como aquela pessoa é no interior dela. Então você está vendo aquela pessoa ali, pergunta para ela o que ela quer passar, você tem uma conversa muito rápida e aí você cria um trabalho em cima do que ela está te falando. Né? É como uma pessoa chega no médico e fala assim, eu estou com dor de cabeça. E de repente a dor de cabeça ele está com dor de cabeça porque de repente ele se alimentou muito mal. Aí o médico passa um remédio de dor de cabeça e a dor de cabeça não vai embora, mas ele não fala pro cara que ele está com fome, que de repente ele está 3 dias sem comer. O médico vai passar um remédio para dor de cabeça e não vai resolver o problema. Aí, conversando com uma empresária que tinha lá, eu sou assim, eu sou uma pessoa muito expansiva, gosto muito de conversar, mas eu estou melhorando isso, eu quero passar uma imagem mais séria, mais firme. Eu falei, então, tudo bem, já entendi o que você quer. Mas quem você é? Eu sou uma pessoa mais alegre. E a gente começou a fazer os retratos dela, ela mais alegre. Eu falei, olha, é isso aqui que você quer mostrar? Isso aqui não tem nada a ver com o que você acabou de me dizer. Ela, não quero isso, eu quero passar uma imagem mais firme, uma pose mais séria, eu vou pegar o meu tailleur lá. Ela foi lá, pegou, cara, era outra mulher, com alinhamento de pensamento e de ideias que ela passou para mim. Cara, olha, eu quero ser isso, não é essa imagem que eu quero. Cara, não deu 5 minutos, a gente fiz os retratos para ela, fui mostrando, nossa, é essa aqui que eu quero ser, é essa pessoa que eu estou caminhando para ser. É maravilhoso quando você encontra um profissional que já entende isso. Aí a transformação acontece. Só que tem um porém. Tem pessoas que não tem esse conhecimento, ela ainda não se descobriu, ela não sabe para quem ela quer falar, ela não sabe para quem ela quer conversar. E aí é um problema muito grande. Se você, por exemplo, pega Sansão na Bíblia, né, você pega Sansão, a história dele, você vê que ele era um juiz, era um cara muito forte, um cara que chamava atenção. É muito mais fácil fotografar um Sansão, certo? Porque ele já sabe quem ele é. Ele já sabe que ele tem o arquétipo do herói ali, do rebelde na vida dele. Para ele é fácil ser quem ele é. Aí você pega Esther, que virou rainha porque passou num concurso de beleza, estava acontecendo um movimento para acabar com a família dela ali, e ela na posição de rainha, sem ter força para poder resolver as coisas, porque a situação que ela estava era muito delicada. E na Bíblia diz que em um momento dado ela se vestiu com as vestes reais e foi falar com o rei. Só que as pessoas não param a pensar numa coisa. Ela já vivia vestida com as vestes reais. Ela já era uma rainha, cara. Ela vivia com a roupa. Tá, mas aí eu não entendi agora. Então, você vai entender o que eu quero dizer. Quando ela se vestiu com as vestes reais, ela entendeu que ela era a rainha. Não era a roupa que fazia ela era rainha. Era o fato dela ser casada. Então essa parte... Porque assim, ela já vestia as vestes reais, só que ela não se via como rainha. Aí o dia que ela vestiu a veste real, fica arrepiado só de ela entendeu quem ela era de verdade dentro daquele processo. Exatamente. Aí ela foi fazer uma coisa que ela não podia fazer, ela foi falar com o rei, olha, a situação é essa, é isso, é isso, é isso. E resolveu. Imagina se ela não tivesse caído em si, imagina se ela não tivesse se reconhecido como rainha, o povo tinha perecido.
Ou então ela podia ter vestido essas vestes bem Bem antes. antes, bem antes. E aí entra essa questão que eu estou te falando de você retratar e criar um posicionamento para essa pessoa. Quando ela não consegue se enxergar, aí o retratista pode guiar ela nesse processo, fazer um mergulho no autoconhecimento junto com ela. É como se fosse uma terapia, de você entender, buscar saber quais são as dificuldades, quais são as sombras que têm perturbado ela, as ideias que não têm feito, não tem tido conexões com o que realmente ela quer ser. E aí você começa a mostrar, não, olha, você é uma rainha, você é a esposa do rei, olha onde é que você mora no castelo. O que falta para você entender que você tem a capacidade de conversar com ele, de levar esse problema? Não, é verdade, eu sou rainha, eu preciso conversar com ele. Isso a gente pode trazer para a nossa vida. Quantas decisões a gente não toma na nossa vida por achar que não deve, por achar que não se cabe naquilo ali, por achar que aquilo não é seu, por achar que não merece aquilo, cara. Você entende? E você merece pelo teu esforço, pela sua labuta, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento. E aí o retratista, ele faz esse trabalho de conscientização, mostrar para essa pessoa quem ela é, e aí você começa a trazer os elementos. Olha, essa roupa aqui eu acredito que vai funcionar com você, esse estilo de cabelo, essa forma de falar. Você fala para mulheres que trabalham, que têm filhos e que não têm muito tempo, então você pode usar esse tipo de linguagem. E aí a pessoa começa a se encontrar. E aí ela começa a desenhar um novo mapa para ela seguir. E aí a gente consegue, aí sim você consegue trazer uma imagem real, mostrar uma transformação na vida daquela pessoa através das imagens. Entendi. E como que isso vai refletir no meu dia a dia? Porque, assim, pelo que eu estou entendendo, que assim, o trabalho de um retratista não é só falar para a pessoa, ó, senta aí que eu vou fazer seu retrato. Não, porque assim, a gente pensa, porque assim, quem não é da área pensa, eu contrato o cara, vou lá, sento, ele faz o retrato, acabou. Correto? Mas eu tô vendo que isso é bem mais amplo. Não é um lambe-lambe, que tu senta lá, o cara... Nossa, tem gente que nem vai saber o que é isso, né? Não sei. Lambe-lambe, antigamente os caras ficavam na praça fazendo fotos para documentos. Ele colocava o rosto dentro de uma câmera, fazia uma foto da pessoa, a pessoa ia dar uma volta na cidade, 30 minutos depois ele sacudia assim, revelava aquelas fotos e entregava. Foto de passaporte, aquela foto assim, estátua parado. O retratista, ele trabalha mais essa questão de autoconhecimento da pessoa. O retrato em si, ele precisa ser o resumo da sua história. Ele precisa mostrar para o mundo quem você é de verdade. Então não é só uma coisa, sorria, cruza os braços e toma aqui a sua foto. Não é isso. Isso não mostra quem é o Josué, isso não mostra quem é o João, o Joaquim, não mostra. Entendeu? O retrato, ele conta a tua história através de uma imagem. Quando você pega ali, de repente, uma foto do seu pai e que você olha para ele, para aquela imagem, você não olha só o teu pai, você lembra da trajetória dele toda. Quando eu pego um retrato do meu pai, que eu olho, eu falo, caramba, meu pai chegou muito jovem no Rio de Janeiro, trabalhou pra caramba na construção civil, ia dormir muito tarde porque chegava tarde do Senai, e ele estudava, e ele entrou na primeira empresa, conheceu a minha mãe, casou, teve filhos, mesmo com muita dificuldade, ele conseguiu construir a vida dele. E é isso que a gente, quando olha para um retrato, a gente pensa. Quando tu olha para um retrato de Santos Dumont, tu não vê o cara de chapéu assim de lado, aquele chapéu enorme. Você vê muitas coisas. Santos Dumont tinha um problema com a altura dele. Ele tinha um complexo de se achar muito baixinho. Então ele usava umas golas muito altas para alongar o pescoço dele. E quando você olha para ele, você lembra que é o pai da aviação. Ele criou muitas outras coisas, como o relógio de pulso, se não me falha a memória. Então, você lembra da história do cara. É diferente de você olhar para uma fotografia que foi feita num casamento, de um noivo beijando a noiva, que foi um momento ali. E aí eu já explico para você que essa é a diferença entre retrato e fotografia. Então, mas aí qual que vai ser a diferença? Se tem o retrato do Santos Dumont e o casal no casamento é ótimo.
E você tem o casal no casamento. Ambos são fotos, são imagens. São imagens. Então, a diferença é o seguinte, que o fotógrafo em si, ele registra momentos, ele eterniza momentos. Pode beijar a noiva. Se ele não clicou no momento do beijo da noiva, você pode repetir, não é o mesmo beijo, cara. Não é a mesma coisa, não é o mesmo abraço. Quando o padre está lá batizando a criança, que bota um pouquinho de água no cabelo da criança lá, poxa, padre, não consegui pegar. Ele vai olhar assim, pô, aí beleza, quando o padre for colocar de novo, o cabelo da criança já está molhado, antes da água caiu, como é isso? Você entende? Então, assim, o fotógrafo, ele registra momentos para que não sejam esquecidos. O retrato, ele conta a tua história de uma forma muito mais impactante. E antigamente, só mudando, na Europa, quando os reis iriam se casar, eles mandavam retratos, né? Sim, mandavam retratos, mandavam os pintores retratistas pintarem aquelas pessoas que ficavam em pé lá por horas para que fossem pintadas. E aí o quadro saía pelas casas da Europa inteira. Exatamente, porque era uma forma de comunicação, uma forma de mostrar aquele momento, entendeu? E hoje, a fotografia, a gente usa em vários lugares, numa palestra, no momento que o pessoal está comemorando um gol da Copa do Mundo, no momento que um formando comemora ter terminado uma faculdade, ele vai comemorar ali e aquele momento, de repente, ele nem viu que foi feita uma foto ali dele naquela situação. E ele vai olhar para aquilo, nossa, que legal, foi um momento incrível. Mas se ele comemora com aquela ênfase e o fotógrafo não pega e pede para ele comemorar de novo, não vai ser a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, porque, primeiro que o que ele perdeu foi no passado. Aquele é um novo presente. Né? E que se ele deixar passar, vai ser passado novamente. Então ele precisa ter a aptidão de fazer o clique certo no momento certo e eternizar aquela história, eternizar aquela... Quando o corredor atravessa a linha de chegada. O cara está atravessando a linha de chegada. Antigamente, se não me falha a memória, era registrado por foto. Cara, imagina se o cara perde aquela foto. Como é que tu vai provar que quem ganhou realmente ganhou? Né? Se ele perde, se o primeiro passa e o segundo, o terceiro embola, como é que ele vai provar? Não tem como provar. Não dá para voltar. Não dá né? para, vamos voltar à corrida? Não dá, entendeu? Não dá. E o retrato é justamente isso, ele trabalha a sua imagem em relação à tua história. Ele é a enciclopédia da sua vida em relação à imagem. Tanto que, quando a gente vai fazer um retrato, a gente conversa muito. Eu sou uma pessoa que converso muito. Eu sempre digo, olha, o meu trabalho não é um fast food. Eu preciso me conectar contigo, eu preciso entender quem é o Josué, eu quero conhecer a história dele, eu quero saber qual é o momento dele, eu quero saber o que faz sentido para ele, para que assim a gente consiga fazer um retrato que vá contar a história dele. Se não for dessa forma, uma selfie resolve, certo? Selfie resolve. Mas a selfie conta uma história? Não, ela registrou um momento. De repente você está com alguns amigos, você está numa festa, e você fez uma selfie ali e memorizou. Você pode até lembrar da história, sabe? Você pode até lembrar da história. Mas ela não conta como um todo, sabe? Não conta a história como um todo. Isso que você está falando tem sentido, porque, por exemplo, quando nós olhamos o retrato dos reis lá, né, dos reis europeus, nós sempre observamos que são homens imponentes Sim. e mulheres lindas. E aí você nunca imagina que hoje qualquer pessoa vive muito melhor do que eles. Exatamente. Mas você lembra do quê? Do cara que venceu as batalhas, das rainhas que também foram... que passaram por guerras e venceram as guerras, mas você vê pessoas, homens fortes e mulheres belas. Você não consegue pensar que por trás daquele retrato tem inúmeras mortes, dominação, Exatamente. um show de sangue, que mais? Que eles viviam em condições péssimas, embora fossem reis, embora tivessem castelos e palácios, hoje qualquer um de nós vive muito melhor do que um cara
do que um rei que viveu no ano 1200. Mas quando você olha, o que você pensa? Que ele lá em 1200, vamos tirar o título de rei, Sim, sim. mas você pensa que ele em 1200 tinha uma vida muito melhor do que a sua hoje. Não é louco isso? É louco. Tudo isso no retrato, você não consegue ver o que tinha de ruim. E eu acho que é isso que você está me falando aqui. Exatamente, porque os símbolos fazem com que a gente enxergue isso. Você vai enxergar ele bem imponente, vai enxergar ele sentado num trono, numa coroa ali, usando uma coroa, cercado de pessoas bonitas, de muita gente para proteger ele. Você não está pensando no saneamento básico do palácio, que era horroroso, não existia, né? Você não pensa nisso. Não. Né? Você não pensa, você olha só para a imponência dele. Nossa, o cara, o que você falou, conquistou várias terras, o cara, vários reinos, matou muita gente, enfim, deixou uma história gigante. Você olha para o legado dele. Quando você olha para o retrato, você olha para a fotografia desse cara, você olha para o legado dele. Você não olha só, você não acaba não percebendo esses pormenores, essas coisas que a gente tem até hoje. A gente tem vários lugares aqui que não tem saneamento básico. Se tu pensar que um rei em 1200 vivia exatamente igual a essas pessoas que hoje não tem, aí você vê que é complicado, porque no retrato você não consegue observar isso. Não. Você nem consegue nem imaginar. Você é difícil até para aceitar. Como é que um rei vai viver desse jeito assim? E é difícil para aceitar que ele era uma pessoa igual a nós. Exatamente. Você fala, você fala, ele é uma divindade. É uma divindade. E eu acho que essa é a força do retrato, né? Sim. O retrato, ele consegue passar muito poder, muita potência, muita autenticidade, muita história através de uma imagem, entendeu? Eu creio muito nisso, Ainda mais quando esse retrato que foi feito, ele está alinhado de fato com quem você é naquele momento. Que o retrato ele não precisa ser só ali na pose do governante, não. Você pode estar triste, você pode não estar bem naquele dia, e de certa forma, quando você olhar para aquele retrato, você vai lembrar daquele dia, daquela história, entendo, aquele momento ali que aconteceu, do teu legado, o que levou você a ficar daquele jeito, né? E você, de fato, se essa história for perpetuada através dos livros, mais um motivo ainda para que aquilo seja colocado para frente, né? Eu acredito que o retrato tem muita força, ele fala muito sobre quem a gente é, né? E ele é uma forma de eternizar, de fato, quem nós somos. Entendi. E uma última questão, que conselho você daria para quem quer começar a evoluir a imagem profissional? Então, primeiro conselho que eu dou, o conselho que eu poderia dar é que você mergulhe no autoconhecimento. É importante que você conheça a si mesmo, que você busque informações, que você busque aprender o que eu sou, para quem eu quero falar. Será que essa roupa que eu visto hoje faz sentido? Será que o meu comportamento como profissional está agregando alguma coisa de fato na minha jornada? É importante que você pare para refletir, entendeu? O que você lê, o que você consome, os vídeos que você assiste, os livros que você anda lendo, as pessoas que você anda no seu cotidiano. Tem sido bom para você? Isso tem te ajudado na sua imagem como pessoa e como profissional? Né? Eu acredito que o primeiro passo é o autoconhecimento, é você saber quem você é e para onde você quer ir. Da mesma forma que Jesus, quando parou para pensar no ministério dele, ele foi para o deserto, ficou introspectivo, ficou lá olhando para tudo que estava acontecendo na vida dele, né? Pensando. A gente precisa fazer a mesma coisa, a gente precisa dar uma pausa, parar, pensar, analisar, escreve todos os pontos positivos que você tem, os pontos negativos que você tem, o que você pode melhorar, e aí você começa a amadurecer. Isso já é um ponto de amadurecimento. Você já começa a entender que você não cabe mais naquele vaso. É uma planta que precisa ir para o chão para criar raízes mais fortes, para crescer, para evoluir e se tornar inspiração para outras pessoas também. E aí, quando você está nessa jornada, é interessante que você
se retrate, que você se permita ser visto por profissionais dessa área do retrato e que possa te acompanhar nessa jornada. Entendeu? Até pelo fato da gente já ter visto várias pessoas que conseguiram se destacar, criar uma imagem de valor. A gente tem muitos insights, a gente tem muitas ideias de como essa pessoa pode conseguir ter êxito nessa caminhada. Entendi. Nossa, eu tô pensando aqui no que você está falando. Pensa. Não, é porque assim, a ideia era a gente falar um pouquinho sobre retrato, fotografia, essa coisa, mas eu acho que a conversa, ela saiu disso e virou uma questão de imagem, de como se posicionar, de como adquirir autoridade, de como se preparar para o amanhã. Amanhã. Né? Eu acho que foi muito bom esse papo. Foi maravilhoso. Porque eu tava pensando, vamos falar sobre foto, retrato, essa coisa tal. Só que assim, durante a conversa, eu fui descobrindo que tinha muito mais coisas sem ser o retrato. E que o retrato talvez ele seja, aí você vai confirmar, e o retrato talvez ele seja o signo de tudo isso que vem por trás, só que é uma coisa que você foi construindo até chegar lá. Porque não tem como eu querer um retrato belo se eu não tô belo. Então, para que eu consiga ter um bom retrato, eu tenho que me preparar para aquele momento. E ele só vai ser a representação daquilo que eu me transformei, mas porque eu quis buscar aquilo para minha vida. Exatamente. Falei bobagem? Não, cara, é exatamente isso. Porque é um processo de construção, é um processo de transformação. A gente está sempre nesse processo de transformação. Você, eu, quem está assistindo a gente, está num processo constante de crescimento. E é natural que você necessite disso. É realmente uma construção. Você vai montando dia após dia, você vai entendendo quem você é, você decide deixar de falar para algumas, não quero mais falar para aquele público, eu quero falar para esse aqui. O que eu preciso? O que eles consomem? O que eles leem? E você começa a amadurecer, você começa a crescer. Eu costumo dizer que o retrato ele é como se fosse um selo, sabe? É um selo. Antigamente, os reis, quando queriam se comunicar de um reino com outro, ele escrevia uma carta e, ao terminar aquela carta, ele pegava uma cera, derretia, selava aquela carta com um brasão ali, com o anel dele, e essa carta era enviada para o outro reino. Era enviada para o outro reino. Quando chegava nesse reino, que o rei recebedor pegava, olhava para aquele adesivo, né? Olhava para aquele brasão ali colado na carta. Foi o rei tal que mandou para mim. Automaticamente ele olhava para aquilo ali e já sabia de onde tinha vindo, sabe? A autoridade do rei, toda a magnitude dele estava estampada ali naquele selo, naquele brasão. É a mesma coisa o retrato. O retrato, quando as pessoas olham para ele, o nosso retrato, eles precisam ter essa mesma sensação, como se estivesse recebendo a carta de um rei. Nossa, é o fulano, caramba, é o fulano que está falando aqui. Olha como é que é importante, olha como é que é interessante. Por isso que eu digo que o retrato, ele é o conjunto, é a somatória do seu posicionamento, do que você acredita, do que você fala, de quem você é, de uma forma unificada. Entendeu? É isso que eu acredito, que o retrato ele tem o poder de falar quando você não fala nada. Entendi. Entendeu? Entendi. E me fala uma coisa, como que as pessoas podem fazer para conhecer seu trabalho, eventualmente te contratar também? Tem algum site, algum telefone, algum lugar? Tem sim. Tem o meu site que é eberaraújo.com.br, Eber com H, e tem o meu Instagram, que é eberaraújoph. Né? Lá eu tenho vários retratos postados, falo sobre diversos assuntos como esse que a gente está falando aqui, faço correlações de ambientes que aconteceram na Bíblia, coisas do cotidiano, eu sempre faço essa correlação, trazendo um pouco da visão do reino, para poder até ser mais fácil para as pessoas entenderem que isso não é a coisa que acontece só agora, isso tem em diversos ambientes, em diversos lugares, né? E esse é o meu canal de contato. Pelo Instagram acaba sendo um pouco mais fácil, porque é uma mídia que está em alta e as pessoas chegam muito por lá, os clientes chegam muito por lá. Maravilha.
Pessoal, obrigado a você, em primeiro lugar, por estar aqui conosco. Obrigado a vocês também. Entrem nos canais dele. O Júlio vai deixar os links aí embaixo pra gente. E é isso, Heber. Infelizmente, temos horário, né? José, muito obrigado, querido, por tudo. Foi uma honra estar aqui com você. Foi maravilhoso esse nosso papo sobre a imagem, que a gente viu que é muito além do retrato, né? E Deus abençoe a todos. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir para o crescimento de vocês. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem.